Você já se deparou com um paciente que, mesmo sem problemas de força ou coordenação motora, simplesmente não consegue executar uma sequência de movimentos como usar talheres ou vestir-se? Parece um mistério, não é? Essa é a apraxia em ação, ou a falta dela. Hoje vamos desvendar um dos conceitos mais cruciais da reabilitação neurológica para nós terapeutas ocupacionais, a apraxia e seus desafios, como a apraxia e a dispraxia. Fique até o final, porque o que você vai aprender aqui vai transformar sua abordagem clínica. Oi, colegas terapeutas ocupacionais. Eu sou Lícia Machado, diretora do IEATO, e é um prazer ter você aqui. Neste vídeo, nosso objetivo é clarear conceitos neurológicos e neuropsicológicos fundamentais. Vamos abordar o que é apraxia e seus componentes, a diferença entre praxia ideacional, ideomotora e construtiva, o que é apraxia, suas causas e tipos, dispraxia do desenvolvimento versus apraxias adquiridas. Como identificar e avaliar esses quadros? Instrumentos de avaliação essenciais para nós terapeutas ocupacionais. O impacto nas AVDs e a IVDs, estratégias de intervenção e reabilitação neuropsicológica. E o nosso papel crucial na reabilitação focada em praxias. Tudo de forma prática e aplicada para que você saia daqui com um arsenal de conhecimentos para a sua prática diária. O que é apraxia? Definição e componentes. Vamos começar pelo conceito central. O que é apraxia? Em termos simples, praxia é a capacidade de realizar movimentos voluntários, propositais e sequenciados para atingir um objetivo. Não é só a força muscular ou a coordenação motora. É a ideia do movimento, o planejamento e a execução correta dessa sequência. Pense em tarefas simples como pegar um copo d'água. Envolve identificar o copo, planejar o alcance, apreensão adequada, levar o copo à boca e inclinar. Tudo isso é praxia. Ela envolve diversos componentes. Percepção, como entender o objeto e o ambiente. Conceituação, ter a ideia do movimento. Planejamento motor, organizar a sequência de movimentos. Execução, realizar os movimentos de forma coordenada. Mas e quando esse sistema falha? É aí que a conversa fica interessante. Diferença entre praxia ideacional, ideomotora e construtiva. A praxia não é uma coisa só. Ela se divide em tipos e entender cada um é a chave para a nossa avaliação. Praxia ideacional é a capacidade de formar a ideia de um movimento ou de um plano de ação e saber como usar o objeto. Por exemplo, saber a função de uma tesoura e como usá-la. Se o paciente pega a tesoura e tenta pentear o cabelo com ela, há um problema na praxia ideacional. Praxia ideomotora é a capacidade de executar um movimento ou um gesto motor quando solicitado, sem um objeto presente ou imitar um movimento. Por exemplo, se eu pedir para você fingir que está escovando os dentes, você consegue executar. Se o paciente entende o comando, mas não consegue realizar o movimento, há um problema ideomotor. Praxia construtiva é a capacidade de organizar e manipular partes para formar um todo, seja construindo algo como blocos, um quebra-cabeça ou desenhando. Envolve a integração visoespacial e o planejamento motor para criar uma nova forma. Um exemplo para diferenciar. Um paciente pode saber o que é um martelo, praxia ideacional, ok? Mas não consegue simular o movimento de martelar, praxia ideomotora afetada. Ou ele pode saber usar o martelo, mas não consegue montar uma prateleira, praxia construtiva afetada. O que é a apraxia? Causas neurológicas e tipos clínicos. Quando há uma alteração nessa capacidade de praxia, chamamos de apraxia. A apraxia é um distúrbio neurológico que afeta a capacidade de realizar movimentos ou sequência de movimentos voluntários. Apesar da ausência de déficits motores primários, sensoriais, cognitivos ou de compreensão de significados. Causas e tipos. As causas neurológicas mais comuns são lesões cerebrais, como acidente vascular cerebral,
Principal causa, especialmente lesões no lobo parietal esquerdo. Traumatismo crânioencefálico. Doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, demências frontotemporais, tumores cerebrais. Os tipos clínicos de apraxia geralmente correspondem aos tipos de praxia que vimos. Apraxia ideacional, dificuldade em conceber a ideia do ato ou em usar objetos corretamente. Apraxia ideomotora, dificuldade em executar o movimento planejado mesmo que a ideia esteja clara. Apraxia construtiva, dificuldade em construir, montar ou desenhar objetos. Outros tipos incluem a apraxia de fala bucofacial, afetando movimentos da boca e fala. Apraxia de marcha, dificuldade em planejar e executar a marcha. Dispraxia de desenvolvimento versus apraxias adquiridas. É crucial diferenciar a dispraxia do desenvolvimento das apraxias adquiridas. Apraxias adquiridas, como o nome diz, são adquiridas. O indivíduo nasce com a capacidade de praxia normal e, devido a uma lesão cerebral como as que mencionei, AVC, TCE, perde essa capacidade. O início é geralmente abrupto ou progressivo em doenças degenerativas. Dispraxia do desenvolvimento, transtorno do desenvolvimento da coordenação. Aqui a dificuldade na praxia está presente desde o desenvolvimento inicial da criança, sem uma lesão cerebral aparente. São crianças que apresentam dificuldade em planejar, organizar e executar movimentos novos ou sequências motoras complexas, muitas vezes rotuladas como desastradas ou descoordenadas. Elas podem ter dificuldade em aprender a andar de bicicleta, a amarrar os sapatos, usar a tesoura ou escrever. Essa distinção é vital porque as abordagens terapêuticas, embora com algumas sobreposições são diferentes, nas apraxias adquiridas, buscamos reabilitar ou compensar a função perdida. Na dispraxia, o foco é no desenvolvimento e aprendizado de estratégias. Como identificar e avaliar quadros de apraxia e dispraxia? Como identificar e, mais importante, como avaliar esses quadros na prática do terapeuta ocupacional? Nossa observação é ouro. Passos práticos. Anamnese detalhada. Investigue o histórico do paciente. Se for adulto, quando as dificuldades começaram? Qual o evento neurológico? Se for criança, desde quando as dificuldades motoras são percebidas? Como impacta o brincar e a escola? Observação funcional. Este é o nosso forte. Observe o paciente realizando as atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Ele consegue planejar a sequência para se vestir? Consegue cozinhar uma refeição simples? Como ele interage com os objetos? Erros de sequência, inverter a ordem das ações, colocar o sapato antes da meia. Perseveração, repetir um movimento ou ação. Incapacidade de imitar, não consegue copiar um gesto seu. Tarefas específicas. Peça para o paciente realizar tarefas sob comando verbal ou imitação, sem objeto, e depois com o objeto. Exemplo, finja que está batendo um prego, acenda uma vela, prepare um café, instrumentos de avaliação utilizados em terapia ocupacional. Além da observação clínica, existem instrumentos padronizados que podemos usar para complementar nossa avaliação e quantificar as dificuldades. Exemplo de instrumento, mencione a função, não detalhe do teste. Para apraxias adquiridas, existem testes que avaliam especificamente a apraxia ideomotora, ideacional, bucofacial, por meio de comandos verbais e imitação. Muitos deles estão em baterias neuropsicológicas, mas o terapeuta ocupacional pode usar os seus princípios para observar as disfunções funcionais. Exemplo, bateria de avaliação de apraxia, testes de imitar gestos. Para a dispraxia de desenvolvimento. Aqui, instrumentos que são amplamente utilizados para identificar dificuldades motoras e de coordenação que se relacionam diretamente com a dispraxia. Escalas preenchidas por pais ou cuidadores também são valiosas. Lembre-se, o diagnóstico de apraxia é neurológico, mas a avaliação funcional do terapeuta ocupacional é crucial para mapear o impacto na vida do paciente e planejar a intervenção. Impactos da apraxia e dispraxia nas AVDs e AIVDs. E por que toda essa conversa sobre praxia é tão vital para nós?
porque a apraxia e a dispraxia impactam diretamente o cerne da nossa atuação. As atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Exemplo de atividades instrumentais de vida diária: tarefas domésticas como cozinhar, limpar, organizar, trabalho, como manusear ferramentas, operar equipamentos, digitar, estudos como escrever, organizar materiais, lazer, praticar esportes, hobbies que exigem sequências motoras, comunicação, uso de gestos, escrita. Imagine a frustração de uma pessoa que sabe o que quer fazer, tem a força para fazer, mas o cérebro não consegue orquestrar os movimentos. É devastador para a autonomia e participação. Estratégias de intervenção e treino de praxia funcional. Chegamos ao ponto crucial. O que fazer? Nossa intervenção deve ser sempre funcional e baseada em evidências. Estratégias-chave. Primeiro, reeducação por encadeamento. Ensinar a tarefa passo a passo, começando do primeiro ou do último, com apoio nos passos intermediários. 2. Análise de tarefa e simplificação. Quebrar a tarefa em passos menores e mais gerenciáveis. 3. Treinamento orientado à tarefa. Repetição da tarefa completa em contexto significativo com feedback constante. 4. Uso de pistas e dicas verbais, visuais, táteis, como, por exemplo, marcar a sequência com números, usar cartões com fotos. 5. Prática mental, imagens mentais. Ajuda a reativar os circuitos de planejamento motor. 6. Intervenções baseadas em imitação. Para a apraxia ideomotora, a imitação de gestos ou movimentos pode ser um bom ponto de partida. 7. Abordagem compensatória. Quando a recuperação total não é possível, ensinamos estratégias para contornar a dificuldade. Exemplo, usar roupas com velcro. Adaptações e tecnologias assistivas para apraxias. Papel do terapeuta ocupacional na reabilitação neurológica com foco em praxias. Além do treino direto, as adaptações e tecnologias assistivas são grandes aliadas. Exemplos: roupas com zíperes ou botões maiores, talheres adaptados, abridores de embalagem, organizadores visuais para rotinas, aplicativos com lembretes para sequências de tarefa. Nosso papel como terapeutas ocupacionais é singular e insubstituível na reabilitação neuropsicológica com foco em praxias. Somos os profissionais que avaliam o impacto funcional da apraxia, dispraxia nas ocupações, planejam e implementam intervenções baseadas em evidências, treinam estratégias compensatórias e habilidades funcionais, orientam familiares e cuidadores, adaptam o ambiente e indicam tecnologias assistivas, promovem a autonomia, a participação, a qualidade de vida do paciente, traduzindo o complexo funcionamento cerebral em movimentos com propósito. Compreender a apraxia e a apraxia dá um salto gigantesco na nossa prática como terapeutas ocupacionais. Nos permite ir além do motor, mergulhando na complexidade do planejamento e execução dos movimentos que dão sentido à vida. Se este vídeo te ajudou a clarear esses conceitos e te inspirou a aprofundar seu conhecimento, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este e compartilhe com outros colegas terapeutas ocupacionais. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitos pacientes.